unem com o propósito, né, de exercer uma atividade econômica. Então, a gente já viu, né, da questão do empresário, que ele exerce de forma profissional, habitual, e aí essa pessoa ela vai se reunir com mais uma pessoa ou mais, né, e eles vão fazer essa sociedade. E aí, a regra é isso, a regra é que sejam mais pessoas. Então, a gente vai ver as sociedades, né, pluripessoais, que são esses 2 ou mais sócios. Mas pode ser que seja uma sociedade unipessoal, uma sociedade unipessoal de advocacia ou uma sociedade subsidiária integral. Mas essas são as exceções, né? Normalmente é uma equipe ali trabalhando junto. E aí tem a questão da sociedade entre cônjuges, que como a gente viu, é possível sim que os cônjuges tenham uma sociedade em comum, só que desde que eles não tenham casado no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória. E esse requisito, ele existe justamente para não ter a confusão patrimonial, né? Então imagina, se você casa com a separação obrigatória, é porque você não pode comunicar os seus bens com aquele cônjuge, né? Você não pode comunicar a totalidade deles. Então, se você tiver uma empresa com ele, vai ser muito mais difícil de ter esse controle, né? Vai ser muito mais difícil de separar esse dinheiro. Então, seria muito comum que houvesse fraude, por exemplo, nessa situação. E aí a gente teria, né, que passar por uma desconsideração, enfim. Ia ser um problema danado. Então, por isso que já tem essa limitação logo de cara. E aí, as sociedades, elas têm razões para existir. E esse elo volitivo, ele pode ser tanto de pessoas quanto de capital. É de pessoas, como a gente já viu, você cria uma sociedade com aquela pessoa em razão das características dela. Então, eu, Débora, vou fazer uma sociedade com fulano porque ele é bacana, porque eu acho que ele é uma pessoa séria, a sociedade vai dar certo. Então, ele é formado em economia. Então, vai ser uma pessoa bacana. Então, pelas características dela, eu resolvo fazer essa sociedade. Então, normalmente nessa sociedade de pessoas, ela não admite a entrada de terceiros assim livremente. Justamente porque se você está se associando a alguém por conta das características dela, não necessariamente essas características vão ser as mesmas que um terceiro que está interessado em entrar. Então, vai depender ali da vontade dos sócios, mas quando é de pessoa, é limitado por isso. Já quanto ao capital, normalmente é livre essa entrada de terceiros, porque basta que você tenha dinheiro. Mas se você é uma pessoa boa, se você é um sócio que não tem conhecimento ali sobre a empresa, independente disso, se você tem o capital, você vai conseguir ingressar nessa sociedade. Normalmente você vai até ser querido, né? Porque a sociedade vai querer mais dinheiro ali para conseguir trabalhar. Então é um pouco mais livre. E aí esse é o affectus societatis, né? O porquê que essas pessoas estão ali se juntando para uma sociedade empresária, uma sociedade, né? E aí, quanto à responsabilidade, a gente tem a responsabilidade limitada, que como a gente já viu, em regra, o patrimônio pessoal dos sócios ele não vai ser atacado no primeiro momento, ele só vai ser atacado quando a gente vê a questão da desconsideração da personalidade jurídica, mas em regra não vai ser. Em regra, o sócio ele tá ali protegido pela limitação. E a gente tem a sociedade limitada, né, que é muito comum nas sociedades que não têm registro, né, nas sociedades irregulares. Então, o patrimônio do sócio, ele pode ser atacado independente ou não de ter havido a fraude, de ter havido a confusão patrimonial. Então, esgotou o patrimônio da empresa, pode chegar no patrimônio do sócio. Aliás, vai chegar, né? E aí a gente tem a responsabilidade mista, que ela acontece na comandita simples, né? Que a gente tem o comanditário e o comanditado. Então, as responsabilidades ali, elas vão mudar, né? Porque um se apresenta perante terceiros, o outro não. Então, esse que se apresenta perante terceiros, ele vai ter uma responsabilidade limitada, enquanto o outro sócio, que apenas, né, investe, ele vai ter responsabilidade limitada. E aí, por isso que a gente fala de uma sociedade que tem uma responsabilidade mista, porque tem essa diferença entre os sócios. E aí, quanto ao documento, né, a sociedade limitada, ela vai ser instituída ali pelo contrato social e a sociedade anônima ela vai ser instituída pelo estatuto social. Então, essa diferença é mais em relação às formalidades, mas é importante lembrar que tem as contratuais e as estatutárias. E aí, o que vocês estavam vendo essa semana, né, sobre a questão da personalidade jurídica.
Então, quando que vai ter personalidade jurídica? Quando tiver registro. E ponto. Porque as despersonificadas são justamente as sociedades irregulares. Então, elas não vão ter registro, elas não vão estar regularizadas. E como a gente viu, o registro ele é regularizatório, mas ele não é constitutivo. Então, independente ou não dele, vai ser considerada uma sociedade. Só que aí, no caso, ela vai ser despersonificada porque ela não está regularizada pelo registro. E aí, né, eu coloquei os exemplos da sociedade em comum, da sociedade em conta de participação. E as personificadas, que basicamente são essas que têm o registro, né? Então, é a sociedade limitada, é a sociedade anônima, essas, elas têm a personalidade, né? Elas são regularizadas. E aí a gente tem a diferença também quanto ao objeto social. Então, nós temos as sociedades empresárias, que são praticamente todas, porque a regra, né, é que é esse exercício da atividade própria de empresário. Então, são todas essas que têm esse exercício. E a sociedade simples, que são os profissionais intelectuais. Porque, como a gente viu, o profissional intelectual, ele não tem uma atividade própria de empresário. Ele pode chegar a ser considerado empresário, né? Quando tiver elementos constitutivos de empresa. Mas, em regra, a atividade dele, ela tem o caráter artístico, científico, literário. Então, esse profissional intelectual, o objetivo do trabalho dele vai ser a sua produção científica, né? A sua produção artística. Ele não está visando ali necessariamente o lucro. Ele está visando a obra dele, né? Todo aquele aprendizado, enfim, todo o conteúdo. Então, o trabalho dele acaba sendo mais, como eu vou dizer, intelectual em si do que rentável, né? Não necessariamente ele está ali objetivando o lucro. E esses são os profissionais da sociedade simples, é o profissional intelectual. E aí, a gente tem as sociedades em espécie. E a gente começa com a sociedade em comum, e como estava no exemplo anterior, né? Ela não tem personalidade jurídica, né? Ela é despersonalizada, ela não é regular, porque justamente ela não tem o registro. E aí, não sendo regular, ela não tem esse benefício em relação à responsabilidade, então ela tem a responsabilidade ilimitada, então o patrimônio dos sócios ele vai poder ser atacado caso o patrimônio da empresa se esgote. E aí, essa questão é justamente o benefício de ordem, porque a gente não vai atacar o patrimônio do sócio diretamente. A gente vai atacar primeiro o patrimônio da empresa e depois a gente vai para o patrimônio do sócio. Mas é muito mais fácil de atingir esse patrimônio do que numa limitada, por exemplo. Aqui é muito mais simples, né? E aí, como que a gente prova a existência dela, né, se ela não é regularizada? Como eu já falei, o empresário, perante, né, os terceiros, ele vai poder provar só por escrito, mas esses terceiros, né, esses credores, esses clientes, enfim, eles podem usar qualquer meio de prova lícito, né? Eles podem usar testemunha, pode usar documento, pode usar mensagem, enfim, qualquer coisa para provar. E aí, a gente chega na sociedade em conta de participação. E a sociedade em conta de participação, ela tem a característica de ser temporária. Ela é uma parceria momentânea ali entre sociedades. Então, uma sociedade, por exemplo, que, vamos supor, eu tenho uma lanchonete e aí o meu fornecedor de verduras, eu tenho um fornecedor de verduras para me ajudar porque eu não consigo produzir em determinado dia. Ok, essa pessoa, ele é um parceiro, né? Ele tá me ajudando na minha atividade, mas ele não é meu sócio em si. Ele não é, né, formalmente meu sócio. E aí, isso pode ter caráter transitório, né? Eu posso comprar dele, depois eu posso comprar de outro, eu posso comprar por uma época, depois eu não compro mais. Então, ela normalmente é uma sociedade regular justamente porque ela não tem uma expectativa de que se perdure no tempo. E aí, a gente vai ter os dois tipos de sócio, que são os sócios ostensivos e o sócio participante. O ostensivo, ele é aquele que vende. Então, se eu tenho uma lanchonete, sou eu que estou ali me apresentando para os clientes, né? Sou eu ali que estou fazendo os atos negociais, estou vendendo meus lanches. Então, eu seria o sócio ostensivo.
E o cara que tá me vendendo as verduras, ele vai ser o sócio participante, porque ele não vai se apresentar para os meus clientes. Ele vai estar ali, oculto, né? Vai estar me ajudando, fornecendo produtos, mas ele não vai se apresentar ali perante os terceiros. Ele não vai fazer os atos negociais com as outras pessoas. E aí, aqui, a gente também tem uma responsabilidade mista. Porque o sócio ostensivo, ele vai responder perante os terceiros. Mas o sócio participante, ele vai poder, né, sofrer uma ação regressiva, mas quando ele tiver culpa daquilo, quando ele gerar aquele dano. Então, por exemplo, se eu vendi uma verdura que fez mal para um cliente, poxa, eu tenho culpa. Então, esse sócio ostensivo, né, essa pessoa aí, dona da lanchonete, ele vai poder entrar com uma ação regressiva contra mim, porque eu que ofereci um produto ruim. Mas quando não for o caso, ele vai ficar ali quietinho na dele, porque ele não está se apresentando, ele está ali só fornecendo o produto. E aí, normalmente, por ser transitório, essa parceria é verbal, mas ela também pode ser escrita, ela pode ser feito um contrato, né, que vai ser registrado no cartório de títulos e documentos, e esse contrato, né, vai ter fé pública, mas independente do contrato ou não, nesse caso não vai ter personalidade jurídica, não vai ser uma nova, um novo CNPJ, por exemplo. E aí, a gente chega na sociedade de nome coletivo. A sociedade de nome coletivo, ela tem personalidade jurídica e ela tem registro. E ela também tem a responsabilidade limitada. Então ela foge um pouco disso que a gente estava falando, né? Às vezes a gente pensa, tem registro, então ele é limitada. E não necessariamente. Nesse caso, tem registro, tem personalidade, mas é responsabilidade limitada. E aí ela tem o benefício de ordem, como as outras que a gente citou. Apenas a pessoa física, né, vai poder ser sócia e apenas o sócio vai poder ser administrador. Então, os administradores vão ser só pessoas físicas. E aí, a sociedade em comandita simples, que é o que a gente estava falando da responsabilidade mista, né? Então, o comanditado, ele vai praticar os atos de gestão, assim como o ostensivo, né? E ele vai ter responsabilidade ilimitada. E o comanditário, né? Que ele é só investidor, então ele não vai praticar os atos de gestão, ele só vai estar colocando dinheiro ali naquela sociedade. E aí a responsabilidade dele vai ser limitada, assim como o sócio participante lá de trás. E da comandita, acho que não tem muito o que falar, é só lembrar dessa diferença dos sócios mesmo. E aí a gente chega na sociedade limitada, que é a mais importante de todas, é a mais comum, é a mais usada e é a que mais costuma cair em provas, tanto da OAB, enfim, qualquer lugar. E a sociedade limitada, ela vai possuir, né, essa personalidade jurídica, ela tem registro, ela é regularizada, ela vai ser, né, instituída pelo contrato social, como a gente falou. E aí tem um detalhe importante, que é, em relação às obrigações sociais dos sócios, eles vão responder de acordo com aquilo que eles possuírem na sociedade. Então, se eles têm uma participação de 30%, eles vão responder de acordo com aqueles 30%. Só que, em relação à integralização do capital social, todos eles respondem solidariamente. Então, é, se o sócio tem 30%, quer dizer que ele vai contribuir só com isso para a integralização do capital? Não. Se tiver faltando 70, ele vai ser solidário para cumprir os 70. Então, todos eles são responsáveis. E aí, óbvio, né? Se você contribuiu mais que o outro da sua proporção, depois você entra regressivamente contra ele. Mas todos são solidários para a integralização. Isso é muito importante. E um detalhe importante também é que não é permitida a contribuição que consista só em prestação de serviços. Então, o capital social, ele tem que ter o dinheiro de todos aqueles sócios. O sócio ele não pode contribuir só com os serviços dele. Ele pode trabalhar e investir capital, mas necessariamente ele tem que investir o capital. E aí a gente tem as cláusulas obrigatórias. A primeira e óbvia é a questão do nome, né, e qualificação dos sócios. A segunda é a sede social, né? Você precisa saber onde que você vai encontrar aquela empresa. E isso para fins de qualquer coisa, né, de execução, por exemplo. Você vai precisar saber onde é essa sede. Vai precisar ser definido um nome empresarial, que como a gente viu na semana passada, né?
vai poder ser a firma ou a denominação, tendo a firma o nome, né, dos sócios e a denominação um nome inventado, né, como a gente falou, Americanas, Itaú, enfim. E aí os administradores, que nesse caso, os administradores, né, eles não vão precisar necessariamente ser um dos sócios, mas ele vai ter que ser necessariamente uma pessoa física. E aí, esse administrador pode ser mais de um, e a gente vai ter que determinar o que que ele vai poder fazer. Em caso de não haver essa limitação, a gente vai seguir a regra do 1015, né, do Código Civil, que eu até coloquei ele aí no slide, que fala, né, que no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis, dependendo do que a maioria dos sócios decidir. Então, ele tem essas limitações, mesmo que não esteja prevista no contrato. Mas é melhor especificar para não ter problema, né? Mas às vezes não acontece. E aí, uma outra cláusula obrigatória é a questão do tempo da sociedade, né? O prazo que ela vai perdurar. E aí ela pode ser indeterminada, que é quando você não tem expectativa de acabar com aquela sociedade, né? Se der certo, ela vai continuar por muitos e muitos anos e talvez para sempre. Ou determinado, que às vezes você quer uma atividade fim com aquela sociedade, ou você tem um tempo determinado para praticar essa atividade econômica. Então você vai definir um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, ela vai ter um tempo determinado. E em relação à saída dos sócios, isso é muito importante, porque na de tempo indeterminado, para o sócio sair, ele não precisa de motivo. Ele vai avisar com 60 dias de antecedência e pronto. É só isso que ele precisa fazer. Ele é livre, né, para sair, enfim. Já na de tempo determinado, considerando que ele sabe que daqui tanto tempo ele vai sair de qualquer forma, né, porque a sociedade vai acabar, ele precisa ter um motivo. E aí entra naquela questão, né, do justo motivo, de não ser mero de sabores, enfim, ele tem que justificar o porquê que ele quer sair. E aí, o capital social, né, a divisão de cotas, então vai ser determinado um valor correspondente ali ao capital social e a divisão da participação de cada um dos sócios, então o quanto cada um investiu, né, o quanto cada um tem ali de representação na sociedade, e isso vai interferir também no poder deles dentro da sociedade, porque se você for um sócio majoritário, obviamente você vai ter mais autonomia ali de gestão na sociedade em si. Se você tem menos, você vai ter um voto um pouquinho menor ali em relação aos outros. E aí a gente tem a participação nos lucros também, que é uma cláusula obrigatória, e ela não necessariamente vai ter relação com a participação no capital social. Então, essa participação nos lucros, ela pode ser maior ou menor. Isso é de livre determinação dos sócios. Então, por exemplo, se um sócio trabalha na empresa e ele tem uma parte no capital social, pode ser que o lucro dele seja um pouquinho maior, né? Afinal, ele está desempenhando uma outra atividade. Então, depende e é de livre determinação aí dos sócios. E aí, quanto à seção de cotas, né? A seção de cotas entre os sócios é livre. Então, se eu tenho 30%, fulano tem 20% e eu quero dar 5%, tudo bem, ele também é sócio, é tranquilo fazer isso. Agora, em relação aos terceiros, caso não tenha, né, a previsão no contrato social, só vai poder ser realizada desde que não exista a discordância de mais de um quarto. E um quarto, né, é 25%. Então, por exemplo, se tem um sócio que tem 30% e ele não quer que eu ceda minha cota para um terceiro, ele vai ser determinante, porque ele já é mais que um quarto. Então, se ele não deixar, eu não vou conseguir fazer isso. Quanto à herança, né? Em regra, os herdeiros eles não vão ingressar na sociedade, salvo se todos os demais sócios, né, concordarem. Então, se o contrato estipular que os herdeiros podem entrar, ok. Mas caso o contrato seja omisso, vai depender da concordância dos outros sócios. Quanto ao incapaz, o incapaz a gente viu que desde que o capital esteja integralizado, desde que tenha uma decisão judicial, que tenha alguém para representar, para assistir ele, que esteja previsto expressamente, né, que ele não vai poder desempenhar uma atividade de administração, desde que isso aconteça, ele vai poder participar da sociedade. Caso contrário,
não vai ser possível porque vai trazer um prejuízo para ele mesmo. Então, é necessário que a sociedade ela proporcione uma certa segurança para esse incapaz. Aí a desconsideração da personalidade jurídica, né, que ela vai acontecer quando tiver o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Eu gosto de usar como exemplo a confusão patrimonial porque ela é mais comum. Então, é aquele sócio que ele mistura o capital da empresa e o capital pessoal. Então, ele usa o dinheiro da empresa para comprar um carro, ele usa o dinheiro da empresa para ir para Disney. Então, você não sabe o que que é da empresa e o que que é dele. Tipo, o carro que ele tá andando é da empresa, mas ele tá usando para uma atividade pessoal. Então, o que que tá acontecendo ali? Ou se não, né, usar o dinheiro da empresa para comprar uma casa, enfim, e tentar ocultar aquele patrimônio. E quando acontece isso, você percebe o dolo, você percebe a má-fé, porque o sócio está tentando fraudar. E isso, principalmente quando ele tem credores e ele não quer pagar. Então, ele vai tentar ocultar de todas as formas aquele patrimônio para ele não conseguir perder aquilo. E aí a desconsideração da personalidade jurídica, ela só vai poder ser determinada, né, por decisão judicial, pelo requerimento do credor, né, das partes, enfim, ou pelo Ministério Público. O Ministério Público também atua nessa seara. E não é uma hipótese de extinção da sociedade. Isso é muito importante, porque isso não é uma hipótese de dissolução. A gente só vai afastar a personalidade jurídica para conseguir atacar o patrimônio pessoal. Diferente da ilimitada, que basta ter a dívida e a gente já acabou o patrimônio da empresa, a gente consegue ir para o patrimônio pessoal. Aqui não. Aqui a gente adota a teoria maior, né? De que não basta só haver a dívida, tem que haver o dolo. Então a gente tem um processo um pouquinho mais burocrático, um tanto quanto burocrático, para conseguir atacar esse patrimônio pessoal em razão, né, da fraude. Então não basta ter dívida, tem que ter fraude, tem que ter o dolo. E aí, eu acho que eu não coloquei aqui. Mas também tem a dissolução parcial, né? A dissolução parcial ela vai acontecer tanto quando houver a morte do sócio, tanto quanto quando o sócio quiser sair, ou quando tiver a exclusão do sócio. E a exclusão do sócio, ela vai ser sempre motivada, né? Você tem que justificar o porquê que você está querendo tirar aquele sócio. E aí, ela não vai poder ser feita de qualquer forma, tem que ter uma previsão no contrato social das hipóteses que vão ensejar essa exclusão, quais são as faltas graves, enfim. E na saída, como a gente falou, na indeterminada, ele vai ter que justificar, e na indeterminada, ele não vai precisar justificar, e na determinada, ele vai ter que justificar, né? Porque já tem um prazo ali estabelecido. Enfim. E aí, feito esse breve resumo sobre tudo, eu separei 5 questões para a gente trabalhar esses conteúdos. A maioria são da OAB. Essa exclusivamente é do TJ, da VUNESP, né? Enfim, A e B e C, pessoas naturais, resolvem montar uma loja de roupas na sua cidade. Fazem-no sem observar as formalidades legais e exercem-na conjuntamente, partilhando os resultados já há 2 anos. Então a gente já tá vendo que são 3 pessoas, né? Pessoas físicas, e eles estão desempenhando uma atividade em comum, né? Uma atividade econômica conjuntamente, e eles já estão há um tempo relevante ali. Então a gente já vê que já não é uma parceria mais momentânea. E eles estão sem registro. Então, nesse quadro, é juridicamente correto afirmar que eles exercem coletivamente, os 3 são considerados empresários individuais? No caso, não, né? Porque eles estão desempenhando essa atividade juntos. Então, eles não estão cada um fazendo uma atividade econômica diferente. Não, os 3 estão trabalhando juntos. Alternativa B. Para realizar a situação, deverão todos os 3 registrar-se como empresários individuais? Também não, porque é o que a gente está falando, eles não são empresários individuais, eles estão desempenhando a atividade juntos. Alternativa C. A atividade exercida pelos 3 pode caracterizar a existência de sociedade em comum, sem, pois, adquirir ela personalidade jurídica? E essa já é interessante, porque como a gente viu, a sociedade em comum, ela não tem registro, né? Mas ela
pode ser justamente, né, essas pessoas físicas que se unem ali para uma atividade econômica. Então, essa já está bem interessante. E alternativa D. Os três devem escolher um deles para ser o administrador e representante dos demais, a fim de assumir a responsabilidade perante terceiros. Não, né? No caso, eles não têm registro e eles não são uma sociedade em conta de participação, por exemplo. Eles não são uma sociedade momentânea em que a gente vai ter essa diferença do sócio ostensivo do sócio participante. Não, eles estão ali desempenhando essa atividade juntos. Então, a alternativa que mais se enquadra para o que a gente precisa é a letra C, né? E aí, eu até coloquei o artigo 986, que fala, né, que enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, excesso por ações em organização, pelo disposto nesse capítulo. E esse capítulo é o da sociedade em comum. Então, é isso que a gente vai considerar no caso desses três, né, que eles vão poder, eles vão ser enquadrados ali na sociedade em comum. E aí, a segunda questão. Maria, que sempre sonhou em ser dona do próprio negócio, decide se informar juridicamente e descobre que, segundo as regras atuais, então vamos ver, né? A Maria está querendo fazer uma atividade econômica. E a primeira alternativa: a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado a empresários rurais e pequenos empresários quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Essa já está interessante, porque realmente a lei, ela facilita um pouco para essas pessoas. Porque justamente, né, são profissionais pequenos, são pessoas que têm limitações ali em relação às atividades empresariais. Então a lei, ela facilita para que essas pessoas não permaneçam, né, na irregularidade, possam regularizar a sua atividade, mas de uma maneira um pouco mais facilitada. Alternativa B. Inexiste previsão de obrigatoriedade de inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da atividade. E não, como a gente viu, é obrigatório o registro. O registro ele tem que ser feito antes de iniciar a atividade. O que a gente viu é que o registro ele não é constitutivo. Então, se você não registrar, você vai continuar sendo considerado uma sociedade empresária. Mas você só não vai ter o registro, né? Mas ele é obrigatório. Alternativa C. Caso se torne absolutamente ou relativamente incapaz, não poderá continuar na atividade empresarial por serem com esta incompatíveis os institutos da representação e da assistência. E não, né? Porque ali não está falando se a Maria fez uma limitada, por exemplo, ou qualquer outro tipo de sociedade. Então, não tem como a gente dizer que ela não vai poder continuar a atividade empresarial. Porque, por exemplo, se fosse uma sociedade limitada, que o capital tivesse integralizado, que tivesse ali tudo certinho, que o juiz autorizasse, que tivesse alguém que representasse ela, né? Que ela não fosse administradora. Isso seria possível. Então não tem como a gente negar tudo, sendo que o caso não apresenta mais detalhes para a gente poder classificar. E aí, a alternativa D. Poderá contratar qualquer tipo de sociedade com seu cônjuge, independentemente do regime de bens adotado no casamento. E não, né? Como a gente viu, por exemplo, se ela casar na separação obrigatória, ela não vai poder fazer uma sociedade ali com seu cônjuge. Então, essa alternativa não vai ser a correta nunca. E aí, a nossa alternativa é a A, né? Que realmente a lei ela assegura um tratamento favorecido. E aí, lá no artigo 170 da Constituição, expressamente no inciso 9, fala, né? Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham a sua sede e administração no país. Então, eles têm essa maneira mais facilitada justamente para não continuar, né, na irregularidade. E aí, essa da OAB, o empresário individual Valério Pavão deseja alterar a forma de exercício da sociedade empresária, passando a admitir como sócios Jerônimo e Atílio, e mantendo a mesma atividade e localização de seu estabelecimento. Sobre a mudança pretendida, assinale a opção que apresenta as ações que Valério Pavão deverá executar. Então, né, a gente tá vendo, o Valério, ele tem uma sociedade empresária com sócios Jerônimos e Atílio. Só que o Valério, ele é um empresário individual. Então, ele não pode continuar sendo individual com mais dois sócios. Então, a gente já sabe que ele vai ter que mudar essa situação aí. E aí, o ponto é, como que ele vai resolver?
Alternativa A. Dissolver sua empresa individual e, após o encerramento da liquidação, constituir uma sociedade com sócios Jerônimos e Atílio. Essa, se a gente analisar de forma mais simples, né, mais superficial, a gente já vê que tá esquisita, porque você vai ter que vender tudo, você vai ter que liquidar tudo para trocar o tipo de sociedade. É complicado. Alternativa B. Solicitar o registro público de empresas mercantis, a transformação do seu registro de empresário para o registro de sociedade empresária. Já está um pouquinho mais interessante. Alternativa C. Solicitar o registro público de empresas mercantis, o enquadramento de sua empresa como microempresa, para em seguida requerer a transformação do registro para a sociedade empresária. Então, essa já muda na questão de primeiro ser microempresa, né? E alternativa D, dissolver sua empresa individual e no curso da liquidação e após o levantamento do balanço patrimonial, constituir uma sociedade com sócios Jerônimo e Atílio. Então a gente chega à conclusão que ou é B ou é C. Não tem como ser A ou D. Porque não faria sentido, né? Você ter que liquidar tudo para depois constituir a atividade. E aí a alternativa acaba sendo a B, né? A transformação requer aprovação unânime dos sócios, no caso só tinha um, então é unânime, ou acionistas, salvo se previsto no ato constitutivo e observância das prescrições reguladoras da Constituição e inscrição do ato, né? Então o empresário individual ele pode solicitar essa transformação do seu registro. E aí, essa também da OAB, Marco Araripe pretende iniciar uma empresa em nome próprio e mediante responsabilidade ilimitada pelas obrigações. Antes de realizar sua inscrição na junta comercial, Marco Araripe precisa indicar o nome que adotará para o exercício da empresa. E aí a gente recorda, né, um pouco da questão da firma, da denominação. Então, qual o nome que ele vai conseguir usar ali naquela situação? E aí, consoante a determinação contida no Código Civil, quanto à formação de firma individual, ela deve ser constituída. Alternativa A. Pelo nome do empresário, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Alternativa B. Pelo nome de fantasia livremente escolhido, aditando-lhe, se quiser, designação do gênero de atividade. Alternativa C. Pelo nome abreviado do empresário ou pelo nome de fantasia, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa. E alternativa D. Em duas partes. A primeira, o nome completo do empresário, e a segunda, o nome de fantasia, sendo vedada a indicação do gênero de atividade. Então, vamos por partes. Essa D, ela não faz sentido, né? Porque por que seria vedada essa indicação do gênero da atividade? Porque a indicação, ela até facilita, né, você reconhecer qual empresa é, fica muito mais fácil. Então não faria sentido ser vedado. A questão do nome fantasia, o nome fantasia, ele é usado mais para fins comerciais, né? Porque no registro, vai ter um nome ali certinho. Vai ter, né, a firma, a denominação, mais estabelecida. Por exemplo, a gente viu que a limitada, você tem que colocar o LTDA no final. Mas não necessariamente você vai reconhecer uma limitada porque tem o LTDA lá na plaquinha que está na frente da loja. Não vai ter, vai ficar feio. Então, as pessoas não usam, né, esse nome completão. E o nome fantasia, ele é esse nome comercial, né? Ele pode ser uma abreviação, por exemplo. Então, ele é mais comercial do que formal ali no registro. Tanto que a gente não vê o nome fantasia lá na listinha de nomes empresariais, né? Então, não vai ter como ser a B também, porque na B fala, né, de usar só o nome fantasia e, se quiser, a designação do gênero de atividade. E aí, nessa questão, a gente acaba ficando com a alternativa A, que é justamente o que está previsto no 1156 do Código Civil, né, que fala que o empresário opera sob firma constituída por seu nome, então, né, vai estar lá um nome civil bonitinho, completo ou abreviado, agitando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. E aí, a última questão, também da OAB, que vai falar do profissional intelectual, né? A fisioterapeuta Alhandra Mogeiro
tem um consultório em que realiza os seus atendimentos, mas atende também em domicílio. Doutora Alhandra não conta com auxiliares ou colaboradores, mas tem uma página na internet exclusivamente para marcação de consultas e comunicação com seus clientes. Então, aí, normal, né? A gente já percebeu que é uma profissional intelectual, de natureza, né, científica, que ela é fisioterapeuta. E ela não tem colaboradores nem auxiliares, mas como a gente já viu, independente, né, de colaborador ou auxiliar, o profissional ele vai continuar sendo, né, uma sociedade simples, vai ser um profissional intelectual, porque para ele ser considerado empresário, ele tem que perder, aliás, ele tem que ter elementos que constituam elementos de empresa. Então a gente vai ter que verificar, né, por exemplo, um dos elementos é a perda da pessoalidade. Então, opções. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Não se trata de empresário individual em razão do exercício de profissão intelectual de natureza científica, haja ou não a atuação de colaboradores. Então, essa daqui já está perfeita, que é justamente o que o direito empresarial fala, né? Ela vai continuar sendo empresária, ela vai continuar sendo profissão intelectual. Independente ou não dela ter outros colaboradores. Pode, por exemplo, ser várias pessoas atendendo a lista, tudo bem, cada um vai fazer o seu atendimento, cada um é um profissional. Alternativa B. Trata-se de empresa individual em razão do exercício de profissão liberal e prestação de serviços com finalidade lucrativa. Então, como a gente viu, em tese, o profissional intelectual ele não está visando lucro. Então, em tese, ele não tem a finalidade lucrativa. Ela, como fisioterapeuta, é, ela tem a finalidade do quê? De ajudar aquela pessoa, né? De oferecer um tratamento, de melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Então, ela tem pacientes, ela não tem clientes. Ela não tá ali visando o dinheiro da consulta, mas ela tá visando compartilhar, né, aquele conhecimento científico que ela desenvolveu com a fisioterapia e ajudar aquele paciente. Então, tese, e reforçando o em tese, não é uma atividade com finalidade lucrativa. Alternativa C. Não se trata de empresário individual em razão de um exercício de profissão intelectual só se configurar a empresa com o concurso de colaboradores. E também não. A gente viu que para ser considerada empresária individual, né, ela vai ter que constituir elemento de empresa. Então, independente de colaborador ou não, o colaborador ele não é determinante para ela ser considerada empresária. E a alternativa D. Trata-se de empresário individual em razão do exercício de profissão intelectual com emprego de elemento de empresa pela manutenção da página na internet. E não, nada a ver, a página da internet ela também não é determinante. E é muito comum, né, você ter profissionais que têm uma página de internet. Então imagina se um cantor, por exemplo, ele começa a ser considerado empresário só porque ele tem um site, só porque ele tem um Instagram lá famoso, não faz sentido. Então, não é um fator determinante. Como a gente viu, né, tem que ter o elemento que constitua elemento de empresa. E aí a gente acaba com a alternativa. Ih, eu não coloquei o final. Mas enfim, mas a gente acaba com a alternativa A, que é justamente isso que o código traz pra gente. E esse foi um breve resumo de tudo que eu pensei em trabalhar com vocês aqui hoje. Na semana que vem eu vou continuar sobre essa questão das sociedades, que é o que vocês estão vendo. Vou começar a fazer um resumo também da sociedade anônima, que eu acredito que daqui a um tempinho também vocês vão começar a ver. E vou mandar novas questões comentadas lá tanto no grupo da monitoria e o pessoal da monitoria também vai acabar postando no Instagram, as jurisprudências, enfim. Mas eu acredito que eu tenha conseguido resumir o conteúdo dessa semana e espero ter ajudado vocês. Até a próxima.